pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer novamente tê-los aqui com a gente. Hoje, na nossa sessão 2 do Masterclass Faça Você Mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a criação de pesquisas na plataforma Toluna Start, para que a gente consiga acessar os nossos clientes, os nossos consumidores, para obter as perguntas, para as respostas às perguntas do nosso negócio. Na última sessão, eu falei um pouquinho com vocês a respeito dos fundamentos de um desenho de um bom questionário. Então, como que garantimos a captura dessas respostas para as necessidades do negócio diante de um bom desenho de questionário, né? Então, é bem importante a gente ter sempre esse alinhamento. Quais são os objetivos da pesquisa, a que essa pesquisa se propõe, para que a gente garanta a cobertura de todas essas particularidades dentro do nosso questionário. Falamos também um pouquinho sobre a seleção das pessoas que seriam respondentes, como fazer um filtro apropriado, considerando se a pessoa é decisor de compra, se ela é usuário da categoria, bem como a qualificação ideal da amostra e, claro, falamos sobre alguns fundamentos do desenho do questionário. Então, da importância de seguirmos uma ordem lógica para o respondente, para que o questionário seja fluido, como se fosse a simulação de uma conversa, de uma entrevista feita ao vivo. A duração do questionário, então a importância da gente não exceder e cair na tentação de querer perguntar todas as coisas de uma vez só e essa qualidade, pelo fato do questionário estar mais longo, ser prejudicada. Falamos também sobre o uso de perguntas com textos e temas sensíveis, né? Então, que por vezes precisamos incluir para que as respostas sejam aí obtidas, as necessidades endereçadas, então como abordá-las. Falamos da importância do uso correto de escala, para que a gente vá guiando esses respondentes às respostas e erros comumente cometidos em perguntas de duplo sentido, em perguntas onde a gente eventualmente inclui mais de um atributo na mesma frase. Então, cobrimos esses pontos na nossa última sessão. Na sessão de hoje, a gente vai tratar com vocês sobre essa criação das pesquisas, então a estruturação, como é a melhor forma de fazer a programação dessas pesquisas na nossa plataforma Toluna Start. Falando em Toluna Start, vocês já sabem que a Toluna pode ajudá-las com qualquer necessidade de pesquisa, sejam elas mais customizadas, sejam elas mais standard. A gente tem também as metodologias proprietárias e muito do que a gente faz é possível de ser programado aí na plataforma do Toluna Start, que é uma plataforma muito fácil de lidar, bastante intuitiva, como vocês vão ver, e que nos conecta a muitas pessoas aí ao redor do mundo. Então, só no Brasil, relembrando, a gente tem aí um painel de mais de 2.400.000 respondentes que estão à nossa disposição para ajudar na captura dessas respostas. Hoje, com a gente, vamos ter aqui a participação do Rodrigo Galindo, que é o líder de operações de Toluna Latam, para nos ajudar nessa forma de como facilitar a vida de vocês, por que não dizer assim, na criação desses questionários, a estruturação desses questionários dentro do Toluna Start. Rodrigo, com você. Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou diretor de Client Services Latam aqui na Toluna. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês como utilizar a plataforma do Toluna Start. Vou tentar mostrar o máximo de ferramentas para que você possa utilizar todo o potencial dela para auxiliar nos seus projetos. Na última sessão, a Andrea nos guiou sobre as melhores práticas de como criar um questionário, o que a gente deve considerar quando estiver construindo as nossas próprias pesquisas. O que eu quero fazer nos próximos 20, 25 minutos é colocar esses conselhos em prática e construir a nossa própria pesquisa customizada usando o Toluna Start. Para ajudar com isso, eu trouxe um questionário simples de 5 perguntas que eu vou construir junto com vocês. Eu não vou ser capaz de cobrir todas as ferramentas que a gente tem disponível na plataforma, eu vou tentar mostrar a grande maioria delas. No entanto, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber algo em termos do que pode ou não ser feito, coloque sua pergunta no chat e teremos tempo ao final para respondê-las. Essa primeira página que vocês estão vendo é onde a gente faz a configuração inicial da nossa pesquisa. Você tem aqui a possibilidade de adicionar uma imagem ou um logotipo para ilustrar a sua pesquisa.
Você pode definir um nome para ela e neste campo você tem a possibilidade, depois de escolher se você quer que seu participante ou respondente veja esse nome ou não. O nome interno, esse daqui não vai ser visto, apenas para quem tem acesso à conta. Então, se você precisar fazer alguma classificação interna que você não queira que os respondentes sejam enviesados por ela, você configura neste campo. Seleciona a cultura do público, ou seja, para qual país você vai aplicar essa pesquisa. Na última atualização, agora a gente pode aplicar a pesquisa para múltiplos países, então você pode colocar Brasil e Alemanha, por exemplo, e ele futuramente vai te ajudar a configurar o questionário da maneira correta, ou seja, com o idioma para cada um dos países, com as opções de resposta para cada um dos países. Para conferir mais, é só ver nosso material de multimarketing no Toluna Start. É bem interessante, bem didático. Aconselho vocês, mas desta vez a gente vai trabalhar apenas com uma cultura, que vai ser o Brasil. Você consegue definir categoria para esse seu projeto, então aqui já tem diversas categorias pré-definidas, desde beleza, carros, casa e jardim, você consegue escolher. Como é só uma demonstração, mantive em outros. Também uma subcategoria aberta, onde você pode digitar aqui para depois classificar esse projeto dentro da plataforma. Não tem aqui nada pré-definido, você mesmo que faz essa classificação. No Toluna Start, você pode trabalhar com dois públicos. O primeiro deles são os influenciadores da Toluna. É o painel da Toluna, onde você vai configurar e as pessoas do painel vão ser convidadas para responder a sua pesquisa. Tá? Mas você também, se tiver uma base, uma listagem, seja de clientes, de funcionários, você pode utilizar Programa Pesquisa no Toluna Start e convida essas pessoas a partir da opção Meu Próprio Público. Aqui do lado de esquerdo é a nossa barra de ferramentas, onde a gente consegue selecionar o tipo de pergunta que a gente quer aplicar, desde escolha, pergunta aberta, uma matriz ou uma pergunta de escala. Entre diversas outras também que temos aqui, né? Temos até o heatmap, que pode ser aplicado, numérico, ranking, tá? Depois vocês podem também clicar e criar esse tipo de pergunta para ver como funciona. No meu exemplo, eu vou utilizar principalmente essas 4 primeiras, tá? Caso você queira adicionar algum item de mídia, texto, vídeo durante a sua pesquisa, você pode fazer também. É só clicar aqui nos 3 pontinhos e você consegue adicionar esse elemento. Lembrando que para programadores mais experientes, né, ou também contando com o auxílio da nossa equipe de programação, você pode adicionar códigos JavaScript customizados na sua pesquisa. Então, a plataforma ela também suporta código JavaScript durante a programação. Temos também o banco de questões e os blocos aleatórios. Tá? Aqui em cima, nessa página, vocês vão ver que é o menu de páginas, né? Onde você consegue dividir, é como se fosse um livro que você vai virando as páginas e as outras perguntas vão aparecendo. Tá? Vou mostrar para vocês, com as 5 perguntas que eu criei aqui, algumas das ferramentas que a gente tem disponível. Mas antes de começar a construção do questionário, você pode querer adicionar uma página de introdução, né? Vindo aqui neste botão azul com o símbolo de I, clica aqui. Você consegue habilitar a página de introdução e também editar o texto dela aqui, né? Aqui está bem-vindo, por favor, dedique alguns minutos para responder a uma rápida pesquisa. Se você quiser algum outro texto diferente, clica aqui em editar, ele vai abrir o editor para você, como se fosse um editor do Word, com todas as funcionalidades de edição de texto, tá? Até para inserção de imagem, se for preciso. Vamos salvar e criar nossa primeira pergunta. Bom, antes de tudo, na página de target você pode fazer a seleção, né, dos demográficos que você quer, gênero, idade, classe, mas tem algumas perguntas que não estarão disponíveis e você quer aplicá-la como um filtro. Para adicionar sua primeira pergunta, você clica aqui. Aqui nossa primeira pergunta aqui vai ser uma pergunta de escolha, onde a gente vai falar um pouco sobre produtos de limpeza e marcas de produtos de limpeza. Então, eu quero fazer um filtro aqui de qual das opções abaixo melhor descreve você. Então, eu copiei de um arquivo Word esse título, o título da pergunta para ficar mais fácil, e colo aqui. Vocês viram que eu somente cliquei em Choice, já abri o campo para eu começar a editar a minha primeira pergunta. Tá?
Esse primeiro campo é o de título, onde a gente consegue fazer também edições de textos, como deixar negrito, itálico e até underline, e mudar as cores da fonte e do highlighter atrás. Aqui embaixo, a gente faz algumas configurações sobre o tipo da pergunta. Então, eu posso tornar essa pergunta de escolha como uma escolha única, uma escolha múltipla, ou até uma escolha única que siga uma escala, né? Uma escala de pesos que a gente pode aplicar. Do lado direito desse campo, a gente tem as opções de visualizações. Então, a gente pode deixar a visualização dessa pergunta como uma lista de resposta, dividir essa lista em colunas, ou que ela seja aplicada como um drop-down. Logo abaixo, a gente consegue configurar as opções de respostas dessa pergunta. Tem duas maneiras de configurar essa opção de resposta. Ou eu venho aqui e digito, vou só como um exemplo, opção 1, opção 2, e assim por diante. Mas aí, acredito que se for uma pergunta de sim ou não, é super fácil de fazer. Mas quando a gente tem muitas alternativas, acaba levando um pouco mais de tempo. A outra forma de fazer que é essa de text field, que você pode utilizar. Clicando nela, vai ser aberto um campo de texto, onde do seu arquivo Word você pode simplesmente selecionar, copiar e colar aqui. Ao voltar para a lista de respostas, você vai ver que a ferramenta já fez a criação, já entendeu, né, que cada linha é uma opção de resposta, ou cada tab é uma opção de resposta, e já criou elas aqui para você. Tá. Aqui do lado direito, a gente faz algumas outras configurações nas perguntas. Então, se eu quiser deixar ela aleatorizada, eu posso selecionar aqui. Eu consigo também adicionar imagens em cada uma das opções de respostas que eu configurei, adicionando aqui, colocando o mouse em cima e adicionando a mídia, tá? E caso eu queira habilitar o zoom nessas imagens, eu posso clicar aqui também. E se eu tiver inserido imagens para cada uma das respostas, eu posso pedir para que o texto, né, esse texto que a gente inseriu aqui, fique oculto. Fora isso, a gente tem essas três opções de filtro, de pipe mask e o de script. Script, como já falei, entra num cenário mais avançado para adicionar JavaScript aqui. Eu não vou mostrá-lo hoje, mas o de filtro de pipe mask eu vou mostrar nas próximas perguntas que a gente tiver. Eu salvo a pergunta que eu acabei de criar, ele já mostra aqui. Como boa prática, o ideal é que a gente sempre tenha uma única pergunta por página, porque a gente não sabe em qual aparelho a pessoa vai estar respondendo, e a gente quer evitar o máximo de scroll, né, de rolagem possível. Então, o ideal é que a gente programe sempre uma pergunta em cada página. Para adicionar uma nova página, eu clico aqui nesse símbolo de mais, e a nova página já está criada, página 2. Onde eu posso colocar a minha próxima pergunta. Nessa, eu vou querer colocar uma pergunta de matriz. Então, eu vou somente clicar aqui e ele já vai me abrir a configuração. Copiar o título. Vocês vão ver que a configuração da pergunta de matriz é um pouco diferente, né? Ele tem mais opções. E também a gente pode ter o tipo dela como única ou múltipla. Nesse caso, eu vou deixar múltipla. E a visualização aqui também como item list, ou seja, cada linha da minha matriz eu vou exibir todas as opções de resposta para que ele selecione e assim oculte e novamente ele vá seguindo o fluxo, ou já exibir a tabela completa. Vou deixar dessa maneira por enquanto, qualquer coisa a gente volta aqui. A gente visualiza para ver se ficou bom. Aqui embaixo funciona da mesma maneira, só que a gente tem dois campos, linhas e colunas para a nossa matriz. Para as linhas, eu vou colocar os produtos de limpeza, copiando e colando. Veja que aqui eu tenho muito mais opções de respostas, então fica muito mais fácil simplesmente copiar e colar, e ele já cria para mim. E nas colunas eu vou perguntar para que ele utiliza esse produto, se é para limpeza ou se é para desinfectar. Vou colocar essas duas opções também e vou deixar dessa maneira. Vocês podem ter visto aqui que eu habilitei, configurei essa opção de nenhuma das opções acima. Eu não quero que essa opção seja selecionada com outras na mesma coluna. Então, o que eu posso fazer? Colocando o mouse em cima, eu posso tornar ela exclusiva,
pois ela é múltipla, e assim que essa opção for selecionada, caso haja uma outra seleção em uma das colunas, ele vai tirar, vai limpar, e vai deixar apenas essa opção marcada. Tá? Eu quero também deixar aleatório as opções das linhas, né? As opções de produto de limpeza que a gente tem. Venho aqui do lado direito e peço para ele deixar aleatório as linhas. Posso fazer o mesmo também com as colunas, se eu quiser. Ativo isso. Ao deixar aleatório, a opção de nenhuma dessas vai também ficar mudando de posição. Eu não quero que isso aconteça, eu quero mantê-la sempre em último. Posso ativar essa opção de ancorar. Clico nela, ela vai ficar sempre em último nas opções. Caso eu queira adicionar um outros, eu não devo fazer isso aqui diretamente e digitar um texto, porque o sistema não vai entender que ele tem que abrir um campo. Tá? Eu utilizo essa opção de adicionar campo de comentário, e aqui sim, ele já dá um código, né, ideal para esse tipo de campo aberto, e posso colocar aqui a minha tradução, outro specific, pronto. Para o outro, eu não preciso ancorá-lo, porque o sistema já entende que a opção outro ela deve sempre ficar no final das opções. E posso simplesmente agora salvar, só revisando um pouquinho das configurações, posso salvar essa minha pergunta. Será que vai ficar bom na visualização do meu respondente, essa pergunta, pois ela é comprida, né, tem diversas linhas. O que eu posso fazer? Clico aqui em editar novamente. E clico em preview. O preview ele vai carregar a forma em que o respondente vai visualizar essa pergunta. Então, eu posso até fazer alguns testes aqui e ver se está ok na tela para o respondente. Consigo fazer essa visualização tanto no desktop quanto para celular. Clico aqui embaixo e ele vai me mostrar como a pergunta vai ser exibida em um celular. Tá? Então, vê aqui que ele já mudou o design dela e colocou as duas opções aqui para serem respondidas e expandidas conforme elas forem preenchidas. Para fechar, é só clicar aqui e pode salvar. Vou voltar na minha pergunta da página 1 para mostrar para vocês o filtro. Então, eu quero que meus respondentes, eles no mínimo, façam algumas limpezas domésticas na casa, né? Não pode dizer que não faz nada. Clico aqui em editar, adiciono um filtro, Add Filter, e aqui vocês vão ver a estrutura de filtro como funciona. Então, eu posso escolher entre se a resposta for selecionada ou não selecionada, e OR e END, né? Ou e E. Então, eu quero, caso o respondente ele tenha selecionado a última opção, não faço nenhuma limpeza doméstica em minha casa, eu vou fazer com que ele seja um screen out. Eu vou encerrar essa pessoa. E clico em criar filtro. Ele me dá uma mensagem de confirmação que o filtro foi configurado. E aí vocês podem me perguntar, e se eu criar um filtro errado, o que eu faço? Né? Porque depois ele não aparece mais aqui. Eu volto na página de filtro aqui. Não, aqui vai ser somente para você criar um novo filtro. Caso você tenha cometido um erro ou tenha decidido trocar esse filtro, você vem aqui nesta engrenagem, nesse botão azul, expande ele e você vai ter acesso à página de lógica, onde vai ter um resumo e ele organiza pela ordem das perguntas, conforme você for configurando, os filtros que você criar. Então, caso tenha cometido um erro, você vem aqui, você vai ver esse filtro que a gente acabou de criar e você pode clicar aqui e editá-lo novamente. Tá? Caso você queira criar o filtro diretamente nessa página, também pode. Tem um botão aqui de adicionar um novo filtro, onde ele pede para que você selecione qual é a página da pergunta e configure qual é a lógica que você quer aplicar. Junto aqui na engrenagem, a gente tem o Organize. O que é o Organize? Ele vai mostrar para a gente um resumo das páginas que estão sendo programadas. Então, ele mostra o que a gente colocou na página 1 e até o momento na página 2.
O legal é que a gente pode organizar as páginas aqui só clicando e movendo elas para outra posição. Ele vai automaticamente renumerar e você não precisa se preocupar com a lógica que foi criada. Ele já identifica que a página mudou de posição, que agora ela é a página 2, e faz a alteração por si. Não precisa voltar nas lógicas para mudar só porque você fez uma alteração na página. Além de movimentar as páginas, você consegue movimentar as perguntas dentro dela. Então, vamos dizer que agora eu quero mover a pergunta da página 1 para dentro da página 2. Eu consigo fazer isso, simplesmente clicando e arrastando. E quando eu venho aqui na página 2, ele já me mostra as duas perguntas, tá? E a página 1 em branco. Vou deixar uma em cada página, como eu disse, melhor para visualização do respondente. E vou criar uma nova página para mostrar para vocês como a gente programa a pergunta de escala. Clicando aqui nessa opção de rating, basicamente fazemos a mesma coisa, copiamos o título, colamos. Para a pergunta de escala, a gente tem dois tipos de visualização. Uma delas é a matriz e outra delas é a escala em linha, que simplesmente vai ser um slider, né, para que a pessoa arraste da direita para a esquerda e selecione a opção que ela quer. A plataforma ela já sugere, a minha conta ela está em inglês, mas a configuração de vocês ela vai estar em português, ela já pode sugerir algumas escalas já pré-definidas, então de concordância, e ele já te dá aqui os pesos ideais para esse tipo de pergunta. Ou você também pode configurar uma escala customizada. Aí ele abre o campo para que você copie e cole as opções. Discordo fortemente, discordo, nem concordo, nem discordo. Concordo. E concordo plenamente. E já está criado aqui. Também consigo mudar o peso das opções de resposta. Então, depois, na próxima sessão que eu vou explicar de Analytics, os pesos que a gente configura aqui têm uma importância, onde a gente pode definir top box e bottom box, em cima disso, dentro do nosso reporte do Toluna Analytics. Mas para esse exemplo aqui, eu vou deixar o peso de 1 a 5 e colocar diversas frases onde eu quero saber o nível de concordância dele. Olha a quantidade de frases que eu coloquei aqui, só copiando e colando, sem precisar configurar uma por uma. Tá? A pergunta de escala ela tem algumas outras configurações que a gente pode fazer, então a gente pode permitir, obrigar que ele responda apenas um dos itens, não todos, mas também a gente pode obrigar para que ele responda todos, deixar os itens aleatórios. Também temos, né, a possibilidade de dar zoom nas imagens. Caso eu tenha uma pergunta onde eu queira que cada ponto da escala seja classificado por um dos itens, eu posso escolher isso aqui também. Ele mostra até um exemplo. Então, o item 1 ficou na posição 3, o item 2 na posição 1 e o item 3 na posição 3. Na posição 2. Então, aqui, sem marcar, ele consegue colocar no mesmo. É isso que ele mostra. Eu marcando, ele já não consegue mais e cada item vai ter que ter uma posição na escala. Vou salvar. E eu vou fazer agora só um preview para vocês verem como esse tipo de escala linear fica na visualização. É aquele slider, como eu falei para vocês, onde ele vai arrastando e consegue ver o tipo, a alternativa de pergunta que ele está escolhendo aqui para cada uma das opções. Nesse caso, esse tipo de visualização é melhor, porque se eu colocar como matriz, pode ser que ele fique com uma rolagem, tanto horizontal quanto vertical, dependendo. Tá? Então eu coloco aqui como matriz, salvo novamente e faço o preview. Para a gente ver como ficou. E aqui ó, eu teria essa rolagem, o que não é ideal. Então esse tipo de pergunta como escala linear acaba sendo melhor para esse tipo de pergunta. Esse tipo de visualização. Vou adicionar uma nova página.
E agora eu vou criar uma pergunta perguntando qual é a familiaridade das pessoas para algumas marcas, para mostrar para vocês como que funciona o piping depois disso. Então eu vou criar uma matriz perguntando qual é o grau de familiaridade, então eu já vou copiar aqui, né, para minhas colunas, essa escala de familiaridade. E nas opções eu vou colocar as marcas. Posso pedir para deixar aleatório. Já deixei ancorada essa última alternativa e salvo. Para a próxima pergunta, o que a gente faz? Agora eu vou perguntar das que ele é familiarizado, quais que ele já comprou nos últimos 12 meses. Então eu coloco aqui uma pergunta de escolha múltipla, coloco o título, e o legal aqui é que você não precisa adicionar as opções de resposta novamente. Por quê? Porque eu quero todas as opções que ele seja familiar, com todas as marcas que ele seja familiar. Então eu clico em Add Mask, tá? Seleciono qual a página eu quero de referência, então vai ser a página, nossa pergunta da página 4, que é o grau de familiaridade, e peço para que ele traga para essa pergunta todas as opções de marcas que a pessoa é familiar. Então eu vou tirar todas as marcas que foram selecionadas como nunca ouvi falar. Então eu deixo só conheço por nome, um pouco familiar, muito familiar e extremamente familiar. Peço para que ele faça o masking, ou seja, ele vai trazer as opções de marcas em que estas opções de escala foram selecionadas. Se eu quisesse o contrário, ou seja, tudo que não foi selecionado entre esses pontos na escala, eu utilizaria o reverse masking, tá? E o piping, na realidade, eu traria em formato de texto para a pergunta o que foi selecionado na pergunta anterior. Aqui eu só quero aplicar o masking, ou seja, que ele traga o que foi selecionado entre essas colunas. Adiciono. E as mesmas opções de respostas já aparecem aqui para mim. Eu salvo a minha pergunta, de quais você comprou nos últimos 12 meses. Posso também adicionar mais uma pergunta aqui, onde eu vou perguntar qual é a preferida. Qual a sua marca preferida? Tá? Posso fazer a mesma coisa. Dentro das que ele comprou, eu venho, coloco um masking para trazer e perguntar qual é a marca preferida dele. Salvo. Vamos utilizar o piping agora. Crio mais uma página e coloco uma pergunta aberta, tá? E na minha pergunta aberta vai ser, por que a marca? E aí eu vou colocar a tag de pipe. Pipe é a sua preferida. Então, para que serve isso, né? O que eu coloquei aqui, esse textinho, essa tagzinha com pipe, para que o sistema entenda onde ele vai trazer o texto. E aí eu posso dar a referência para ele. Então, adiciona um pipe, ou seja, traga em forma de texto o que foi selecionado na pergunta de preferência. Então, ele vai trazer qual é a marca preferida dele e substituir aqui neste texto. Clico em salvar. E aí já vou ter a configuração do meu questionário pronta. E agora a gente pode testar. Finalizamos a programação, agora a gente pode realizar os testes da nossa pesquisa. Então, tem duas maneiras, ou clicando aqui em pré-visualizar, vai abrir uma janela, onde você consegue ver a programação que você fez, ou pode clicar aqui em lançar, não precisa ter medo, porque para fazer qualquer disparo, ele vai pedir a confirmação antes. Ele vai abrir essa janela lateral aqui na direita, onde você vai conseguir copiar o link de testes desse questionário. Então, copia. Você pode colar ele aqui numa aba do seu navegador e começar a responder. Aqui é a página de introdução. Caso você queira ir direto para um ponto específico,
da sua programação, você pode, utilizando o botão de saltar para a pergunta, consegue selecionar qual é a página que você vai visualizar. Mas vamos responder aqui desde o início. Então, se selecionar essa última opção, a pessoa que não faz limpeza, a gente configurou um filtro, né? Então, selecionei ela, cliquei em próximo, a pessoa foi encerrada. Posso clicar aqui para começar de novo o meu questionário. Dessa vez não vou me filtrar, vou seguir. Então, próximo, já temos essa pergunta aqui, a segunda que a gente colocou, se a pessoa utiliza cada um dos itens para desinfectar ou somente para limpeza, ou para os dois. Então, eu posso ir respondendo. O legal e interessante aqui é que vocês vão ver que eu tenho o scroll, né, a rolagem, mas as colunas elas se mantêm aqui para referência do respondente. Então, não precisa se preocupar com isso, da pessoa ficar perdida enquanto estiver respondendo. Podemos ir para a próxima. Essa é a de escala. Então, a gente tem aqui os pontos da escala e o respondente consegue deslizar o slider através dela para ir dando suas respostas. Ele sempre vai obrigar que a pessoa visualize tudo na página. Então, vocês viram que enquanto eu não cheguei ao final da página, o botão aqui não era próximo, ele era mostrar mais. Clico em próximo, aqui vocês podem ver, como eu tenho um pequeno scroll, ele entende como mostrar mais e obriga para que eu visualize tudo que esteja na página. Nessa pergunta, a gente configurou para que na próxima sejam levadas apenas as opções de marcas que ou só conheça por nome ou um pouco mais nessa escala, né? Caso ele selecione nunca ouvi falar, ela não vai ser levada. Então eu vou fazer uma seleção aleatória aqui, colocar ARPIC, mas a maioria eu vou deixar no nunca ouvi falar. Então aqui você é extremamente familiar e o restante eu nunca ouvi falar. Na próxima página vocês vão ver que ele traz para mim só essas duas opções de CIF e ARPIC, né? Posso dizer que eu utilizei ambas nos últimos 12 meses. Vou para próximo e ele me traz o que eu selecionei. Então, qual delas é a minha marca preferida? E eu posso dizer que ARPIC é a minha marca preferida. Clico em próximo e aparece para mim a pergunta onde o texto da seleção da página anterior é trazido para cá. Então, por que a marca ARPIC é a sua preferida? E aí eu consigo digitar aqui. Ó, um teste. Clico em próximo e finalizo a minha pesquisa. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido mostrar o máximo de ferramentas da plataforma de Toluna Start. Lembrando que a gente fica com o canal aberto para perguntas.